Na Nuvem está no ar, iniciando mais um programa, não é, Gilberto? Como é que tá a tua alimentação, hein? Como é que tá o exercício? Anda acordando cedo, dando aquela caminhadinha? Ou tá perdendo aí pra televisão, só assistindo aquela filmezinho? Embora eu goste de assistir também uma série. Enfim, quer saber um pouquinho do programa? O que vai acontecer hoje? Fica até o final. Enquanto isso, a gente vai pra uma chamadinha e já volta. Tu sabe que hoje eu comi frango, eu comi batata doce. E uma farofinha. Não, hoje não tinha farofa. Não, hoje Não, tinha uma farofinha. Uma farofinha. Um pouquinho de ketchup e maionese também, para dar uma equilibrada. E não fui na academia. Hoje eu dormi até um pouco mais tarde. Não, hoje estava fazendo trabalhos da faculdade. Mas, enfim, tá tudo bem. Uma vida de equilíbrio, afinal, né? A gente vai falar um pouquinho hoje Na Nuvem sobre a cultura do corpo. Eu já estou vendo que o personal já está se alongando aqui também. Então, a gente trouxe convidados, né, Ari? Nossos especialistas. Ari, como é que tá a tua... Antes de a gente falar com os especialistas... Vamos passar para os especialistas, gente. Vamos te expor. Oh, meu Deus. Como é que tá a tua vida de... assim, devocional na academia? Devocional com Deus tá bem. Na academia eu dei uma parada. Mas com certeza, tu anda te alongando em casa, caminhando. Tô tentando, Giba. E a tua alimentação, como é que tá o chocolate? Agora a minha alimentação tá boa, porque lá em casa, gente, nos últimos tempos, quem tá tendo que policiar... Seja bem-vindo, André! Seja bem-vindo, Mari! Viu, Como é bom ter gente? vocês aqui. Mudando de assunto. Mudando de assunto. Seja bem-vindo, viu, Mari? A Mari que é nutricionista. Seja bem-vinda. Essa que fala, né? Nutricionista ou nutróloga? Nutricionista. Nutricionista. Isso. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. É um prazer estar aqui, ainda mais fazendo o que eu mais amo fazer, que é falar de alimentação, que é conduzir a transformação através da alimentação. Muito obrigada. Será que hoje eu vou descobrir se eu estou me alimentando certo ou estou me alimentando errado? Vai, vamos descobrir. Eu acho que você já deve saber a resposta, né? Ei, Deus, fala. Meu Deus, já começou a falar, meu povo. André, muito obrigado por estar aqui. Inclusive, a prancha que tu me ensinou a fazer de 20 segundos, eu já estou ultrapassando de 1 minuto cada uma. Parabéns. Viu só? Depois de um ano, é claro. Isso aí, tem que Mas é um começo. Muito obrigado, viu, por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Gente, falando um pouquinho, né, sobre essa cultura do corpo, eu já quero passar. Antes de falar sobre a cultura do corpo, a Ari, quando eu convidava ela para ir na academia... Ai, gente, hoje eu tenho que avisar o tipo que o programa não é sobre área, é sobre cultura do corpo não da área. Gente, dava uma desmotivação. Tava lá eu... Eu sempre fui... Sim, tava lá eu, aí tinha, por exemplo, o voador. Aí eu tava fazendo lá, tal... Eu olhava um ser, gente, parecia um zumbi na academia, passando, ela de cabeça baixa, com os braços assim. Geralmente eu ia de boné pra academia. De boneca assim, fica... se arrastando. Aí eu dizia, gente, eu fiquei desmotivado de ver ela desmotivada. Aquele ser. Aí falava assim pra academia, ela dava 1 milhão de desculpas, ela tentava achar alguma coisa. Ela dizia, mas... assim, o tempo hoje... Mas depois, quando ela saía, o corpo dela já estava bem, mas... já saía mais empolgada. Em compensação, a alimentação dela melhorou muito. Muito mesmo. Mas, enfim... Mudei muito a minha alimentação, né? E vi muitas melhores. Mas a gente pensando, então, sobre isso, assim... O que seria essa cultura do corpo? Né? O que vocês entendem, assim, que popularmente as pessoas falam... sobre essa cultura do corpo. Não, eu quero, eu preciso fazer uma pergunta que não está na pauta. Eu vi uma matéria ontem que dizia assim, que nem sempre uma pessoa magra é saudável e nem sempre uma pessoa gordinha tem falta de... que não é saudável. Exatamente. Gordinho pode ser saudável também? Sim, a gente tem vários conceitos de obesidade. Um deles mais conhecido, disseminado, é o IMC, né? Aí a pessoa já entra lá na internet, já calcula o IMC, vê se está obeso, não obeso e tudo. Mas ele é muito usado para estudos populacionais, né, a nível
de população. Mas outros conceitos que a gente tem na literatura científica é do excesso de gordura, né, corporal. E aí entra essa questão que você falou. Você pode ter um IMC normal, né, pelo seu IMC é a quantidade de peso, né, em relação à sua extensão corporal, à sua altura. E aí ter um peso normal, mas quando a gente vai ver a sua composição corporal, quanto que você tem de massa magra, de massa gorda, você tem um excesso de gordura. E aí existe essa pessoa obesa, né, por excesso de gordura, esse conceito, mas que é metabolicamente saudável, não tem alterações metabólicas, você vai fazer exames de sangue, por exemplo, tá tudo normal. E tem um obeso não metabolicamente saudável, tem excesso de gordura, mas quando você vai fazer os exames também está tudo alterado. Mas atenção que quando você tem excesso de gordura e ainda é metabolicamente saudável, o corpo ele sustenta por muito tempo. Mas chega um momento que você vai ter alterações metabólicas importantes também. Sim. Então, se a gente for olhar na prática, o que é perigoso mesmo é você estar com um percentual de gordura muito elevado para a sua idade, para o seu sexo, entende? Sim. Então, você que está um pouquinho acima do peso, é importante. Cuidado. Ouviu o pessoal do estúdio? Os irmãos que estão trabalhando no estúdio aqui, cuidado. E não só acima do peso, Giba. Às vezes você tem um peso... Eu mesma era essa pessoa. A falsa magra. Tem um peso normal em relação à altura, mas tem um percentual de gordura alto. E eu tinha um déficit severo de massa magra. Ao ponto, assim, de ter perda de função mesmo. Eu não conseguia pegar um notebook de 2 quilos por muito tempo, que já caía da minha mão, assim, eu já ficava fraca. Então, tem essa questão também. Isso a gente precisa avaliar. Interessante isso. E tu, André, tu enfrenta muito, assim, as pessoas chegando até ti, dizendo assim, não, que eu quero chegar no peso X, como se o peso, no sentido da balança, fosse resultado de saúde. Sim. Praticamente assim, 90%, principalmente das mulheres, né? Aham. Elas se preocupam com o valor da balança ali, né? Então, por exemplo, se a gente treina... eu tinha uma aluna que acontecia muito isso com ela. A gente treinava durante 2, 3 meses e ela tinha uma alteração boa na composição corporal dela, quando a gente media, né? Por exemplo, ganhava 2 quilos de massa muscular, perdia 2 de gordura. E ela ficava super insatisfeita, porque o peso na balança estava igual, entendeu? Só que o resultado foi ótimo, né? Então, tem aquela neura da balança. Ela briga com a balança. Às vezes tem uma referência que ela tem ali, talvez do Instagram, da mídia, que tem um peso X e ela quer ficar igual, então ela acha que ela tem que ter aquele peso também. Então, assim, o pessoal, as pessoas no geral, elas usam como referência, como um padrão, assim, de tá certo ou tá errado, tá bom ou tá ruim, coisas que geralmente, assim, na maioria das vezes não fazem muito sentido para nós, assim, né, quando a gente tá trabalhando. Não, elas buscam um corpo perfeito, mas que, na verdade, é meio... não é realista, né? No cotidiano, muitas vezes, não é... Porque, muitas vezes, o que seria para vocês um corpo perfeito? Eu acho que essa é a pergunta. Porque eu fiquei muito desanimado, André, esse dia na academia. Mas eu nem estava lá, né? Nem estava me olhando. Eu fiquei muito desanimado. Eu fui perguntar para uma das pessoas que trabalha lá, estagiário, personal, não sei o que o rapaz é. Eu digo, vem cá, irmão. Cara, eu faço prancha, faço não sei o quê. Tá, aqui tá definido, mas eu preciso perder essas gordurinhas do lado, esses pneus localizados, que ele deu uma risada ainda. Pô, tem esse pneuzinho localizado aqui, cara, eu não tô conseguindo. Eu fico imaginando a cena do Giba. E eu no meio da academia falando ainda. O cara me olhou e eu falei pra ele, irmão, eu só preciso de um aparelho, me diz qual é o aparelho que eu tenho que fazer pra eu perder isso aqui. Se existisse, ia ser bom demais, né? Aí ele disse, cara, não tem nenhum aparelho. É um conjunto de várias coisas aqui. Aí ele falou alimentação, com quantidade de exercícios que eu tava fazendo. Me deu uma desmotivação na hora. Mas não, só na hora, tu chegou em casa desmotivado. Eu te contei, né? Alguns detalhes da alimentação que ela vai poder falar melhor. Às vezes, quando eu consultei, a última vez que eu consultei com a nutricionista, eu achava que a minha alimentação de manhã estava ótima. E ela achou muito erro. Eu fiquei assim, gente, estou comendo muito errado, não sabia. Né? E no próprio treino também, às vezes, a maioria das pessoas hoje treina mais sozinha, né? Porque na academia praticamente não tem acompanhamento, né? Então a pessoa, por exemplo, fica estagnada com o mesmo treino muito tempo, ou não aumenta a carga durante muito tempo,
não se desafia, né? E isso para o corpo, assim, começa a não gerar muito resultado, né? Então a gente tem que progredir, né? A alimentação vai ter que ter umas alterações sempre e o treino também vai ter que ter alterações. Então, talvez, por exemplo, se o treino está com uma intensidade muito baixa, parou de ver resultado, às vezes tem que mexer no treino ali, dar um estímulo diferente, um cardio mais intenso. Aí depende de N fatores. Às vezes o sono tá ruim também, pode estar te atrapalhando. Tá tudo ruim, irmão. Eu tô falando com vocês aqui, eu tô pensando em dormir. Pois é. Eu tô viciado em chocolate. Ixi. Mas não é pouco, não, gente. É muito viciado em chocolate. Eu não posso Gente, deixar vocês chocolate. têm noção? Agora eu vou expor ele. Ele chega a ficar brabo Fico bravo. comigo. Brabo. Fico bravo. Ontem no mercado ele disse, olha só, esse chocolate tá em promoção. Eu disse, mas não precisa, a gente já tem alguns em casa. Ele olhou pra mim assim, né? Mas ele ficou assim, ele fechou, cara. Ele nem tem a desse desculpa da TPM. Não tem desculpa. Mas é que eu digo pra Ali, tu fica na TPM de repente uma semana, a gente já nasce na TPM zona. A gente já é uma coisa assim, sei lá, vamos pra prática, eu acho. Vamos fazer algumas coisas na prática assim pensando. Tenho 32 anos, falo por mim. Tenho 32 anos. Estudo de casa. Ótimo, adoro. Um estudo de casa agora. Isso, vamos lá. Então, para você que está nos assistindo agora, preste muita atenção que a gente vai para a prática. De repente, isso vai trazer um pouco na tua vida também. Né? O nosso irmão da produção chegou até a ficar de pé, que eu acho que ele vai entrar na dieta aqui também. Aí é o seguinte, tenho 32 anos, eu tenho um trabalho muito estressante. Que trabalho é? Eu sou pastor. Então, meu trabalho é super estressante. Além de um trabalho, programa na Rede Super, estudo e sou marido. Então, é super estressante o meu dia. A parte melhor é com a minha esposa, obviamente. Ufa. Vou na academia. Primeiro passo, a primeira pergunta para o André. André, quantas vezes tu acha que eu deveria ir na academia por semana? Vai depender muito do tipo de resultado que você quer. Qual é o tipo de resultado que você quer? Perder o pneu? Tá, eu quero... É ganhar massa muscular? Eu quero... Só se manter saudável? Deixa eu até ficar mais bonitinho, me arrumar aqui. Tem até o fio aparecendo do microfone, que eu deixo mais fio aqui. Deixa eu falar direitinho com meus convidados. Eu quero manter... Eu tenho 75 quilos e meio, eu tenho 1,73 m. Porque eu estou envelhecendo, eu estou diminuindo. Então, com 18 anos, eu tinha 1,74 m, eu diminui 1 centímetro. Imagina isso. Ixi. E eu quero mais ou menos manter o peso, mas eu quero melhor me definir. E eu quero estar mais disposto. Eu quero ter um pouquinho mais de massa muscular. No mínimo 4 vezes na semana. No mínimo 4 vezes na semana. E eu tenho arritmia cardíaca, causada por estresse, a qual eu não tinha. Então, ok, 4 vezes na semana. Beleza. Com acompanhamento de um personal ou sem acompanhamento de um personal? De preferência com acompanhamento. Claro, vendendo o peixe dele, obviamente. Depois tu vê, depois tu acerta com ele. Depois eu vou acertar com ele. Com acompanhamento personal. Beleza. De preferência. Mari, nutricionista. Diante da vida que eu tenho estressante, correria, vou 4 vezes na academia. O que tu me sugere um melhor horário para que eu possa acordar? E o que eu vou de jejum para academia ou eu me alimento antes? Vou de jejum e na volta eu como alguma coisa ou eu como alguma coisa antes e o que seria e o que eu como na volta? Esse negócio de pré-treino é muito individual. Então, assim, é teste, não tem uma fórmula mágica, sabe? Mas você me trouxe um ponto importante, que é a sua distribuição de gordura. Você acumula gordura. Eu falei um monte de coisa aqui, presta atenção em mim, eu falei um monte de coisa. Ela só prestou atenção que eu tô com um pneuzinho. Isso em rede nacional, eu falei isso publicamente. Tudo bem, a gente tá aqui e faz parte. Não, mas começa com o seu objetivo, né? Você falou várias coisas aí, de hipertrofiar, ganhar massa magra, né? Perder o pneuzinho e tudo. Mas são vias metabólicas diferentes, caminhos diferentes. A hipertrofia, né, André? E o emagrecimento, a perda de gordura. Então, vamos vamos focar aqui na sua perda de gordura inicialmente.
né? Então, vamos supor que com o treino, com o André, você tá com esse objetivo na alimentação. Então, o que você vai comer antes do treino tem a ver com esse seu objetivo, entendeu, Giba? Por isso que eu tô te falando. Ah, entendi. Seu objetivo inicial é perder essa gordura? É, perder. Então, o que seria mais interessante antes do treino? Uma fonte de gordura com uma fonte de proteína, ao contrário do que muita gente pensa. Porque isso vai te ajudar a acelerar essa mobilização, né? E essa oxidação de gordura, a queima de gordura, entende? Mas não pode ser muito em cima antes do treino, porque isso pode te gerar um desconforto. Posso comer, de repente, um ovo... Como é que se diz? Um ovo mexido? Isso, excelente. Um ovo mexido com um gergelim por cima, anti-inflamatório, antioxidante, uma gordura boa. Só ovo mexido? Sementes. Não, você pode colocar uma frutinha junto também, Tá. por exemplo, ovo mexido e um pouquinho de abacate, sem pesar muito na quantidade, porque é muito calórico. E sem que atrapalhe essa digestão, fique muito pesada, sabe? Essa digestão na hora do treino. E você falou do treino em jejum. É interessante, sim, se seu objetivo inicial é perder gordura. Mas isso é muito individual. Eu mesmo não consigo treinar em jejum. Assim, ainda mais que eu faço apneia em alguns... Né, eu prendo a respiração em alguns exercícios, né? E aí eu fico tonta, eu passo mal. É uma maravilha. Mas, e aí eu não posso ir sem... eu não posso ir sem comer. Entendi. Assim. Então, isso é muito pessoal. Se você conseguir, é uma boa estratégia. Você ir em jejum. Mas aí você tem que cuidar da sua alimentação, por exemplo, você treina de manhã do dia anterior. Porque, por exemplo, eu e a Ari, a gente tá usando, mas a gente realmente cuida da nossa alimentação. Eu peco muito no doce. O doce é um... Eu gosto muito. Eu acho que eu puxei meu pai. Meu pai come muito doce também e a gente gosta... E eu não gostava muito de doce, só que alguém me ensinou. E aí agora eu reduzi. Então, assim, a nossa alimentação durante o meio-dia, por exemplo... É sempre frango ou omelete. Ou peixe. Peixe, pelo menos, eu acho que é 2 ou 3 vezes na semana. Ótimo. E muita verdura doce, e salada doce. couves. Nossa, batata doce quase todo dia. Salada doce? Não, eu falei salada doce. Salada doce, batata doce. Batata doce e salada. Batata doce, couve, abobrinha, cenoura. Uma saladinha doce ali, um bombonzinho. Um bombonzinho. Só que o que acontece? Almocei bem. Depois eu tô tomando um café, comendo chocolate. Uhum. Mas você falou uma coisa importante, que tem tudo a ver com esse desejo aumentado por doce. Que o seu sono é ruim, né? É Ou péssimo, você está exposto. Então, seu cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio que faz a gente despertar pela manhã, né? Ele também aumenta o desejo por doce. Aumenta a deposição de gordura nesse Vamos esquecer das minhas gorduras nesse programa? Peguei sua gordura pra Cristo, né? Mas então, isso tem muito a ver com o seu sono ruim, por exemplo, com a forma que você está gerenciando esse estresse, entende? Eu sempre falo no meu consultório, tanto físico, né, quanto consultório online, que é pensamentos, alimentos e sentimentos. Então, não são só os alimentos, né? Como que você tem gerenciado os seus pensamentos? Como que estão os seus sentimentos, né? Por isso que eu trabalho com a nutrição holística. Holístico não é místico, holístico é o holos. Holos é todo, corpo, mente e espírito. Então, a gente não consegue... Ela mesma disse, as minhas disciplinas espirituais estão em dia, mas a academia não está tanto, né? Às vezes, a gente não vai conseguir equilibrar tudo, mas, de repente... não deixar os pratos caírem, entendeu? Entendi. Eu estou numa situação um pouco complicada aqui, porque eu estou do lado de uma psicóloga, temos uma nutricionista e temos um educador físico, um personal aqui. Então, olhe por mim, você que está me assistindo, por favor. Mas vamos aqui. Gente, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Quais os problemas da busca de um corpo perfeito a qualquer custo? Que vocês veem muito assim. Começa? Então, esse conceito do corpo perfeito ele é muito problemático, né? E hoje, com a mídia social, cresceu muito, né? A questão de Instagram, de mídia social, Verdade. Os famosinhos tudo postando lá, a vida deles, a rotina lá. Isso mexeu muito com a cabeça das pessoas, né? E as pessoas estão buscando, não é um corpo perfeito, elas estão buscando uma referência ali que a sociedade quer impor como corpo perfeito, né? Mas assim, a mente das pessoas é que está assim, precisando ser trabalhada primeiro, acredito eu, para desvincular
essa relação que todo mundo tem feito hoje daquela blogueira, a famosa, aquele cara que é muito musculoso, muito bombado, a mulher que é definidinha, que tem aquelas curvas todas salientes lá. Mas assim, eu gosto de comentar com muitos alunos meus que, em primeiro lugar, a gente não conhece a rotina verdadeira dessas pessoas que a gente está vendo, né? A gente não sabe, assim, o tanto que elas estão dedicando para ter aquele corpo, né? O tanto que elas investem de dinheiro, o que elas fazem durante o dia. Às vezes fazem coisas assim que nós não estamos dispostos a passar no nosso dia, né? Abrem mão de muita coisa, né? E muitas dessas pessoas também, na verdade, elas não são saudáveis. Às vezes elas procuram algumas saídas para ter aquele corpo. Por exemplo, uma cirurgia mais perigosa, ou então usar algum anabolizante, algum medicamento que é perigoso para o organismo, né? Então a gente vê esse resultado de curto prazo, de médio prazo, é um resultado que para o nosso olho é muito bonito. Esteticamente. Esteticamente. Mas a longo prazo, talvez nós somos pessoas mais normais, vamos ter uma vida mais saudável lá na frente do que eles que agora estão detonando o corpo deles com muita química, ou então uma cirurgia mais invasiva, enfim. Então, é uma coisa assim que depende de muita coisa. Então, esse conceito do corpo perfeito que está se atrelando hoje à questão da definição, né? O homem musculoso demais, a mulher com aquela coxa, a bunda, a barriga definida, e assim, muita massa muscular. Nem sempre, acredito eu, que muitas das vezes, talvez na maioria, as pessoas estão usando de métodos que não são saudáveis, né, verdadeiramente. Isso vai muito de encontro, André. É uma notícia que a gente tem, quero mostrar para vocês, está lá no G1, sobre o corpo ideal, né? Um corpo ideal nada tem a ver com um corpo perfeito, diz médica preventiva. E ali no subtítulo diz: especialista explica que autoaceitação é o primeiro passo no processo de emagrecimento. E aí vai de encontro muito ao que tu falou sobre esse autoaceitação em relação à comparação. Eu me aceito de uma forma saudável, não tendo esse corpo perfeito que, vamos dizer assim, a rede social me demonstra que eu preciso ter, mas eu gosto do meu corpo, gosto do jeito que eu sou, me amo dessa forma, meu corpo está saudável e está tudo bem. Acho que a questão é a comparação, e essa comparação prejudica e faz com que tu busque e tu nunca te aceite, porque afinal nunca está num padrão que deveria estar. Eu acho que esse é o tema do programa, que fala muito sobre essa comparação. Essa comparação, essa cultura, né? De que um corpo, às vezes, a definição de um corpo perfeito é o esteticamente bonito, tudo em ordem. De alguma forma. E a gente não vê, às vezes, o que realmente a pessoa está fazendo para chegar a isso a curto prazo, né? É um enquadramento, né? Então, assim, aqui mesmo esse programa está enquadrado, né? Vocês estão vendo tudo bonitinho, mas não veio lá atrás, aqui em cima. No Instagram, por exemplo, na internet, é a mesma coisa. Então, eu trabalho muito com mulheres, com mães, principalmente. Né? E se comparam muito. Mas a fulana de tal tem o mesmo número de filhos do que eu e ela já voltou ao corpo, não sei o quê. Mas qual a rede de apoio dela, né? Qual o acesso aos alimentos que ela tem? É o mesmo que o seu? Então, ver também quais as ferramentas que você tem, que a partir delas você consegue ter o corpo que é perfeito para você. E aí passa muito pela sua área, né, Ari? Do autoconhecimento. O que eu quero para mim? Qual é o corpo perfeito para mim? Qual é o corpo que eu vou me reconhecer nele, vou estar metabolicamente saudável e feliz, com uma autoestima boa e que é possível diante da rede de apoio que eu tenho com os meus filhos, diante do acesso que eu tenho, diante da política do nosso país, que influencia muito, né, na nossa economia, nos alimentos que a gente consome. Então, é mais olhar para dentro e menos para fora. Exatamente. É muito bom a gente se aceitar. Sabe que eu estava com umas ruguinhas, eu continuo tendo umas ruguinhas, com umas linhas de expressão, tenho os cabelinhos brancos, mas descobri que primeiro eu preciso me aceitar, então eu já me aceitei. E segundo, eu descobri um filtro excelente no Instagram, meus irmãos. Olha, então assim, ó, não existe gente feia, existe gente sem filtro no Instagram, né? Mas é interessante, né? Porque hoje a gente, né, nas redes sociais, a gente pode mostrar aquilo que a gente quer mostrar, não aquilo que de fato talvez realmente está acontecendo, né? Então, é interessante. É a gente pensar de um corpo perfeito é um corpo saudável, independente da forma. André, acordei,
E não faço academia porque não tem como fazer, e, enfim, eu faço, mas estou dizendo para que tu que não faça. Qual é o exercício que uma mãe que está em casa vai ficar o dia todo lá cuidando dos filhos, porque o filho ainda não cresceu, enfim, e precisa estar cuidando ali, ou o pai que está cuidando da criança, a mulher que foi trabalhar, enfim. Qual é o exercício que ele pode fazer em casa? 2 ou 3 exercícios ali que dá até um pouquinho mais de disposição, né? Então, Não, vamos na prática, vamos na prática. Isso, consegue sair daí? Eu acho que Pra consegue. botar tudo Sei no que tá- trabalho. Então, devagarzinho ali. tem um exercício, um movimento que a gente faz Fazer junto. o dia inteiro, todo dia praticamente, que é o agachamento. É um movimento muito funcional, que a gente usa o dia todo, né? Que é o movimento de agachar, né? A gente está aqui fazendo movimento na articulação do quadril, do joelho, um pouquinho do tornozelo. Como é que é? As costas estão movimentando ele também, que assim. Isso. Esse produção, tá movimento. fazendo direitinho? Esse movimento, quando a gente perde, você tem que jogar o bumbum lá para trás, assim. Bota o bumbum pra trás, Isso, amor. agachar um pouquinho mais. Vai lá embaixo, Não, volta. tá bom, tá bom. Vai rasgar Então, a calça, né? é um exercício que ele é básico, né? Quando a gente prescreve um treino, tem alguns movimentos que sempre tem que ter em todo treino, né? Que eles são básicos assim, no nosso dia a dia. Então, agachar, empurrar para cima, empurrar para frente, puxar. Como né? assim empurrar? Fazer assim? Esse movimento aqui a gente usa muito. Movimento fazer, de vamos puxar, fazer. Como é que é? Empurrar, que é o famoso supino lá, né? Já viu que você faz o supino? O famoso Hadouken, o Isso. Street Fighter. Isso. Isso? Então é muito importante trabalhar esses movimentos básicos, né? Que é agachar, empurrar. Você pode fazer uma flexão de braço no chão aí. Puxar, você pode usar algum elástico, algum acessório, prender em algum lugar, puxar. Movimento de puxar do alto também é importante. O que a gente não Colocar faz para em mostrar cima. para você que você pode ficar saudável, né? O programa de hoje está chegando ao final, gente. Muito obrigado, André, Mari. Obrigado pela participação de vocês. Eu aprendi um pouco mais hoje. Aprendeu, né, Giba? Com certeza. Então, pra você que tá aí em casa, né, gente? E precisar de uma nutricionista, entre em contato com a Mari, vai ser maravilhosa. Se você precisa de um personal, não deixe de entrar em contato com o André também, para que você fique saudável em todos os âmbitos. Se precisar de uma psicóloga, pode entrar em contato com ela. E se precisar de um pastor, eu estou aqui à disposição para Aí, você. ó, todas as Olha, áreas. corpo, mente e espírito aqui, ó. Deus abençoe, até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau.